Bom, gente, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Mais uma live da gente aí falando sobre o Evangelho e os temas que são pertinentes à nossa realidade, ao nosso tempo. Estou aqui com o pastor Daniel, vamos falar sobre consciência negra hoje. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos e todas. Isso aí. Gente, obviamente a escolha desse tema não é à toa. Na semana que vem, dia 20 de novembro, nós temos aí um feriado que é ponto facultativo para outros lugares, mas em São Paulo, na cidade de São Paulo, é feriado, sobre a consciência negra, né? O Dia da Consciência Negra, dedicado à consciência negra, uma homenagem a Zumbi dos Palmares, né? Um grande líder pelo fim da escravidão, dos quilombolas, né? E a gente aproveitou para pegar esse tema, porque como cristãos acreditamos que a nossa mensagem ela precisa dizer ao mundo o tempo todo. E esse é um tema pertinente à nossa realidade, até porque nós somos um país que é composto, na sua maioria absoluta, por negros e descendentes de negros, né? A nossa população brasileira, o povo brasileiro, né? Ele é absolutamente, na sua maioria, composto por negros e descendentes de negros. Então é um tema que precisa ser tocado e nós temos uma perspectiva a partir do Evangelho. Então nós vamos tocar nesse tema a partir do Evangelho de Jesus de Nazaré. Tá? Pastor, o que você pode começar a falar para nós aí sobre consciência negra, necessidade da consciência negra? Mas antes de você começar a falar, deixa eu fazer a minha provocação inicial. Por favor, por favor. Bom, o vice-presidente da República, quando foi nomeado, quando foi oficialmente... como foi oficialmente indicado como vice-presidente da República, ou candidato a vice-presidente da República, né? Isso é uma frase que precisa ficar gravada e jamais esquecida. O Brasil herdou a indolência dos índios e a malandragem dos negros. Ele disse isso, o general Mourão disse isso logo após ser oficializado como candidato a vice-presidente da República na Câmara da Indústria e Comércio de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. A partir disso a gente pode trabalhar. O que você acha dessa visão, que não é uma visão de uma pessoa isolada, essa é a visão de grande parte dos brasileiros, né? De que a gente herdou mesmo, não tanto quanto a indolência, como ele menciona a indolência dos índios, mas a malandragem dos negros. O que você tem a dizer sobre essa visão no nosso país, na sociedade? Essa já é uma ideia que está fundamentada sobre um conceito racista, obviamente, né? De que o negro possui características específicas relacionadas à sua etnia, por exemplo, a ginga, não é? E essa coisa da malandragem certamente também está associada à ideia da ginga, do negro, enfim. Esse já é um conceito estereotipado, né? De que o negro ele tem características específicas, como essa que eu citei, da questão da malandragem, que não seria nem uma característica, seria mais uma questão de caráter mesmo, né? Um desvio de caráter. Mas também é um preconceito muito grande, é a ideia de que o negro, por exemplo, ele só se destaca nos esportes, né? Na música, ou que possui características físicas específicas, que a gente não vai nem entrar em detalhes aqui. Sim. E tudo isso já é um conceito que não deixa de ser esse folclore sobre a genitália masculina. Sim. Não deixa de ser um preconceito. Já é uma objetificação do negro, né? Como objeto sexual. Sim. Então, a opinião do general Mourão, infelizmente, ela não é muito diferente da opinião de muitas pessoas, não é? De que o negro possui essas especificidades. Então já é um preconceito, a ideia de que o negro, por exemplo, falando do índio, né? De que o índio tinha a sua indolência, de que o índio tinha uma característica indomável, e de que o negro era preguiçoso e já tinha um espírito de escravo. É uma falácia histórica, não é? Justificada pela afirmação de que a escravidão já era comum entre as sociedades africanas. E a ideia de que o negro era naturalmente escravo, ao contrário do índio, ela se tornou comum porque o índio era visto em liberdade, né, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eram vistos em liberdade, na natureza, enquanto o negro chegou aqui desenraizado do seu meio, desenraizado
da sua cultura, dos seus familiares, a terrível experiência da captura violenta na sua terra natal, na sua terra de origem, o seu isolamento entre escravos de outras etnias, no próprio transporte que durava meses nos navios negreiros da África até o Brasil, já desencorajava uma reação individual, restando ao negro muitas vezes apenas a resignação. E aí a ideia de que o negro era apático, de que ele era preguiçoso, de que ele era malandro, vem de todas esse contexto histórico. Porque é um ser humano, é um ser que não teve nem tempo de sentir saudade, né? Não. Digamos, porque ele vem apanhando no navio negreiro, vem sofrendo, né? Ele vem morrendo. Nesse caminho, nesse trajeto, né? E não conseguiu nem sentir saudade da família, porque chegava aqui, e essa era uma característica dessa escravidão essa escravidão americana, né, digamos assim, de todo o continente americano. Essa é uma característica de tirar ele do seu ambiente familiar, de afastá-lo da sua família, sim. Né, e jogá-lo entre estranhos, porque ainda que negros, estranhos. Sim, imagine você numa terra estranha, você não conhece o idioma, você não conhece a cultura. Os outros escravos que estão ali ao seu lado não são necessariamente da mesma região que você, da mesma etnia, do mesmo grupo étnico, não tem a mesma linguagem, não tem os mesmos costumes. Então daí a situação isolada desse sujeito escravizado. Ele não é escravo, ele foi escravizado violentamente. É igual a questão do pobre, do empobrecido. Né? E aí a sua resignação diante da situação que lhe foi imposta. Sim. Provavelmente você aí na sua casa deve conhecer um texto famoso atribuído a Morgan Freeman, que nós não precisamos de consciência negra, precisamos de consciência humana, né? Sim. Como se uma coisa anulasse a outra. Queria que a gente entrasse enfim, no assunto sobre a necessidade de uma consciência negra, ou seja, a necessidade da gente refletir sobre o que é o negro no mundo e, sobretudo, no nosso país. O que ele representa, não só o que ele representa, mas a história da escravidão, né? Afirma-se que esse conceito consciência negra, essa expressão, ela não nasceu à toa, obviamente. Ela nasce num contexto onde havia uma maior segregação por conta da raça, da condição racial, que foi na África do Sul. Dizem que quem cunhou primeiro esse termo foi Steve Biko. Ele foi um dos líderes pelos direitos dos negros na África do Sul contra o regime do Apartheid. E é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que o negro tem de si mesmo. Então seria a autovalorização do negro em relação à sua história, em relação à sua identidade pessoal, em relação à sua humanidade, dentro de um contexto de extrema e violenta segregação que foi o movimento apartheid na África do Sul. Também representa, claro, a partir desse início, passou a representar a luta dos negros contra toda forma de discriminação racial e a favor da igualdade racial. Então, se trata, na verdade, de uma proposta política de transformação de uma sociedade desigual, onde o negro luta pelos seus direitos, luta para ser reconhecido como igual, como ser humano, numa sociedade que não lhe dá esse direito. Então o termo ele surge daí, a consciência negra. E aí foi criada, a partir da lei, né, de 2011, aqui no Brasil, você já citou, em homenagem a Zumbi, porque dia 20 de novembro é a data da morte de Zumbi, né, em 1695, se não me engano. 94. Onde ele foi morto numa emboscada. Foi um dos maiores líderes, o maior quilombo que já existiu no Brasil, que foi em Alagoas. E durou séculos esse quilombo. Perfeito. E aí a gente tem no Brasil, a cada 100 pessoas assassinadas, segundo o mapa, o Atlas da Violência do IPE, 71 são negras. A cada 100, 70% da população são negras. Das pessoas que são assassinadas são negras. Então faz todo sentido falar em consciência negra num país como o nosso, onde não só o maior número de pessoas assassinadas são negros, mas
os maiores índices de analfabetismo estão entre a população negra, o maior número da população carcerária é negra, o maior número dos desempregados são negros, as pessoas que não têm a carteira assinada, que trabalham em serviços informais, o maior percentual é entre negros. Então faz todo sentido e é extremamente necessário falar em consciência negra dentro de um contexto de tamanha desigualdade nessa questão racial como no Brasil. É verdade, acho que vale dizer aqui, Will, só um parênteses, que não existe base científica para divisão de seres humanos em raças. A ciência não trabalha com a ideia de raças. Existe a raça humana como um todo. Mas o termo possui uma ampla difusão social. Inclusive é em cima da ideia de raça que existe o racismo. Então é por isso que a gente fala assim em raça, porque também existe essa discussão, né? Assim como não existe o texto só a raça humana, né? Só a raça humana, existe só a consciência humana ou só a raça humana. É porque dentro da nossa sociedade brasileira e tantas outras, essa ideia de raça está muito impregnada, embora a ciência não trabalhe com essa divisão. Mas a sociedade trabalha. A gente precisa usar o termo. Não só trabalha, como trabalhou, né? Daí a escravidão, a história da escravidão, né? Sempre com essa ideia racista, não é? Por isso que nós não entendemos que o racismo é um preconceito qualquer. O racismo é um preconceito que atinge setores da humanidade, digamos assim, que são muito mais profundos do que o preconceito contra gay, muito mais profundo do que o preconceito, não menosprezando os outros preconceitos, mas colocando o racismo como algo que permeia as nossas relações e as nossas relações de poder, inclusive, há muito tempo, né? E a gente está falando de um país, no Brasil, um país que foi o último a acabar com a escravidão. Não é? Oficialmente a partir de 1888, mas ela ainda subsiste, de certa forma. Vejam vocês, a escravidão durou 354 anos no Brasil. Ou seja, para cada 10 anos de Brasil, você tem 7 anos de escravidão. Em escravidão. Entende? Então falar de racismo não é falar de qualquer preconceito. É falar e no Brasil é falar de uma sociedade que foi construída, que foi elaborada, que foi feita, né? Fundada, exato, essa palavra. Fundada, enraizada sobre a ideia ou sobre essa relação de poder de uma raça sobre outra. É que assim, o racismo, como qualquer forma de discriminação de um ser humano sobre outro, é sempre precedido pelo preconceito. Toda forma de discriminação traz no seu nascedouro um conceito pré-concebido, equivocado, completamente equivocado. Então o racismo é uma teoria, é uma crença que estabelece uma hierarquia entre raças ou etnias. É a doutrina, é mais do que só um preconceito, como você disse, é uma doutrina. Sim. É um sistema político, é um sistema de ideias, é uma ideologia que está fundamentada sobre o pseudo-direito de uma raça considerada superior, considerada pura, de dominar outras raças que seriam consideradas inferiores e impuras. Então é um preconceito, sim, mas é um preconceito extremado contra indivíduos de outra etnia. Uma coisa que precisa ficar claro é que a escravidão ela não é, me permita uma palavra, não é um privilégio dos negros, né? Não. A escravidão é algo que escravizar é algo que acontece na história da humanidade há muito tempo. Né? E aí alguém pode falar, mas tem negro que escravizou outros negros. Sim, mas essa escravidão ela tinha uma outra origem, tinha outra ideia. A escravidão dos negros sobre os negros é uma escravidão que tem a ver mais com uma questão comercial. Você tinha um negro que ficava contigo até você pagar, com o seu credor, até ele pagar as dívidas dele. Quando você pagasse as suas dívidas com o seu credor te devolvia. Como acontecia na sociedade hebreia. Exato. Também havia na sociedade africana
havia também a forma de escravidão por conta de guerras. De guerra, sim. Um grupo étnico guerreava contra Ganhava, outros, ganhava a guerra e fazia os seus prisioneiros escravos. Sim. Isso também acontece no contexto bíblico. A nossa crítica contundente é a escravidão que é colonial, né? De uma raça, no caso branca, sobre outra, né? Que não só faz daquela gente seus presos, mas faz daquela gente, rouba daquela gente tudo que aquela gente tem, da sua família, a sua fé, A sua né? identidade, a sua identidade como ser humano, humano, verdade. sua dignidade. E o que é pior é que esse tipo de escravidão, ela vai encontrar uma base, uma justificativa que a gente vai tentar esmiuçar um pouco disso, né? Existe uma justificativa científica, entre aspas, existe uma justificativa política, teológica, que dá uma base, que justifica, que legitima, que tenta legitimar esse tipo de escravidão do branco em relação ao negro. Ou ao contrário, do negro em relação ao branco. Entendeu? Isso é ainda mais agravante. Não é por conta de um conflito histórico, local. Não, isso, como você citou, durou séculos e séculos e ainda hoje algumas pessoas têm embutida nas suas cabeças a ideia de que determinado grupo étnico é superior a outro grupo. Por conta dessa ideologia estar tão enraizada na nossa história, inclusive na nossa teologia. Sim. E aí a gente vai perceber que alguns conceitos bíblicos, algumas ideias que foram construídas em cima de textos bíblicos, tentam, de certo modo, justificar essa superioridade branca em relação aos negros. A gente pode se perguntar, uma pergunta que precisa ser feita é por que é que a maioria das pessoas que estão na periferia do Brasil são negras e descendentes de negros. Né? Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. O professor Silvio de Almeida, que é o presidente do Instituto Luiz Gama, tem uma frase que ele vai desenvolver um conceito de racismo estrutural. Sim. Que quer dizer que o racismo ele está fincado em toda a nossa estrutura enquanto sociedade. Então, desde olhar para a empregada doméstica, entendê-la, olhar para um negro, para uma negra, entendê-la como empregada doméstica, né? Passar pelo negro no shopping, entendê-lo como segurança, né? Como a pessoa que vai dar informações, né? Né? Até olhar para um negro na periferia andando de chinelo ou de shorts, seja lá como for, e já de imediato estereotipá-lo como um possível delinquente. Verdade. Um possível criminoso. Né? Saiu recentemente um vídeo, circulou na internet, né? Um vídeo que foi feito, um trabalho que foi feito, onde mostravam para algumas pessoas algumas fotos, né? Um homem branco de terno, gravata, as pessoas diziam, isso aqui é um executivo. Um homem negro de terno e gravata, as pessoas diziam, isso aqui é segurança. Um homem branco correndo é um esportista, tá? Né? Fazendo corrida, praticando tudo. Um homem negro correndo, tem até piada sobre isso, é ladrão, é bandido, é bandido. Não é? Isso demonstra o quanto esse preconceito ele está impresso no ethos, No DNA, no jeito de ser do brasileiro e de outras sociedades. Porque dizer isso é dizer que não é só o branco que pratica esse racismo. Não. O negro também. Também. Não é? Também. Está tão impregnado então na nossa estrutura que ainda enquanto negro, à noite na rua, ver um negro já nos dá uma impressão e o branco dá outra impressão. Até sobre a gente, nós que somos negros. Daí, de novo, a necessidade da gente falar sobre exatamente. negra. Sobre racismo. Essa coisa da valorização do negro, de si mesmo, da sua cultura, da sua história. Não é, assim, é necessário essa ênfase. Se nós vivêssemos num outro contexto, a gente estava até conversando isso ontem, meu amigo Claudinho, que está aqui do lado, aqui, acompanhando a gente até comentava sobre isso, né? A necessidade de uma determinada pessoa afirmar a sua religião, que é de origem africana, ou afirmar a sua cultura negra,
se vivesse numa sociedade igualitária, não haveria essa necessidade dessa autoafirmação. Mas conquanto vivamos numa sociedade extremamente desigual nessa questão de raça, essa afirmação é importante para que o sujeito negro ele reconheça o seu próprio valor e lute pelos seus direitos diante dessa sociedade. A frase que eu ia mencionar do professor Silvio, que é doutor formado pela USP, e presidente do Instituto Luiz Gama. Para quem não sabe, Luiz Gama foi um grande abolicionista, autodidata, né, recentemente declarado advogado, né, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ele diz assim: não existiria racismo se as cidades não fossem construídas para produzir desigualdades. Então, as cidades são construídas para isso. A gente tem um exemplo aqui em São Paulo que é inegável e salutar: Alphaville. Não é? Alphaville é um grande exemplo disso. Você não precisa ir, Barueri, para quem não sabe, é um outro município, mas você não precisa ir em Barueri. É só você pegar a zona sul de São Paulo, o Morumbi e o que cerca o Morumbi. Você vai ver muitos negros exercendo funções subalternas, empregados domésticos, segurança e tal. Mas pouquíssimos negros, ou talvez nenhum negro, como proprietário de uma mansão no Morumbi ou de uma grande casa lá em Alphaville. Então são espaços sectários, são ambientes onde a população negra ela não é bem-vinda, ela não circula nesse espaço. Eu tive uma experiência pessoal, eu contei para algumas pessoas, num shopping muito famoso e chique aqui de São Paulo, que é o Iguatemi, JK Iguatemi, que fica ali na Marginal Pinheiros. Eu entrei lá um dia para ir na livraria, é um shopping chiquérrimo, e depois o segurança ficou me acompanhando o tempo todo. E quando ele não podia me acompanhar, ele passava pelo rádio, quando eu olhava tinha um outro segurança me acompanhando. Não tem jeito, gente só sabe disso quem é negro. Só percebe isso quem é preto. Não adianta. Só diz que é mimimi. Exato. Quem nunca viveu isso na pele. Exatamente. Aliás, é inadmissível que um cristão diga que a reivindicação da dignidade seja mimimi. A gente precisa deixar claro que a gente não está dizendo que o negro é superior ao branco. Não, de jeito nenhum. A gente só está falando de uma dívida histórica Exato. que esse país tem em relação à sua população negra. É por isso que nós somos a favor de cotas para negros, sim. Não é a forma mais ideal, eu concordo. Eu acho que ela precisa ter um tempo de durabilidade. Perfeito. Mas precisa se reparar um erro histórico que foi criado em relação aos negros. Porque quando essa massa populacional foi posta em liberdade, entre aspas, não foi lhe dada nenhuma estrutura. A estrutura que foi oferecida aos imigrantes europeus que estavam vindo para o Brasil para branquear a população brasileira, a eles foi dado terras, a eles foi dado toda uma estrutura governamental para que essas pessoas pudessem reconstruir as suas vidas num novo país, num novo continente. A essa população negra que aqui estava, simplesmente foi lhes dada a liberdade e eles foram cada vez mais empurrados para as periferias das grandes cidades. Aqui há estudiosos que dizem que a Lei Áurea é um ato de um Estado que se negou a fazer reforma agrária. Sim. Né? Foi uma jogada política, na verdade. É. Né? Tem até uma expressão que eu queria me lembrar, você acha. Mas pode continuar. Bom, quem está aí, Wagner, com a gente? Vamos dar uma boa noite, consegue ver? Tem Laisa, Érica, Já temos perguntas. tem Simone, Marcelo Fernandes, a Raíssa, Legal, bastante gente. tem o Inácio Sebastião, tem o Claudinho Sertori, que está aqui, tem a Ellen, tem uma boa galera aqui com a gente. Legal. Gente, boa noite. Tem Muito bom ter vocês com a gente, viu? Mandem para outras pessoas, convidem outras pessoas aí para participarem com a gente. Achei aqui, ó. A abolição não foi um ato de bondade, foi uma jogada política. Jogada política, exato. Will, eu acho importante a gente falar um pouco, desculpa, não sei se você... Sim, talvez é o próximo. Como que surgiu tudo isso? Existe um termo que a gente chama de determinismo biológico. Que é uma teoria que foi desenvolvida no século XIX. É claro que essa coisa do racismo é muito antes, mas estou falando desse racismo que vai encontrar uma certa base científica. A base científica para esse racismo é que alguns chamam de determinismo biológico, é essa teoria que surgiu. Ela ganhou mais força ali a partir do século XIX,
que afirma que alguns seres humanos nascem determinados biologicamente, superiores ou inferiores em relação a outros. E que a estrutura da sociedade é apenas o reflexo desse determinismo biológico. Consequentemente, tais raças inferiores não teriam condições de se organizar em sociedade, deveriam ser controladas pelos superiores intelectuais, que no caso seria o homem branco, a raça branca. Então, foi uma teoria muito difundida no século XIX, também século XX, inclusive aqui no Brasil, através de alguns teóricos, alguns cientistas que vieram para cá, e foi utilizada para legitimar essas diferenças biológicas que justificavam essa desigualdade intelectual entre homem e mulher, por exemplo, e entre o homem inferior e o homem superior, e daí a escravidão. Então a gente tem, por exemplo, um cientista americano chamado Samuel Morton, que viveu ali no século XIX, que ele afirmava que a capacidade intelectual do indivíduo ela correspondia ao tamanho do cérebro. É um estudo que ele fazia de craniotomia. Então ele começou a medir os crânios. Através dessa teoria, ele tentou provar que a raça branca possui um cérebro maior do que a raça negra. Sim. E que o cérebro, que o crânio de um negro, ele se assemelhava muito ao crânio de um macaco, de um chimpanzé. Por exemplo, o queixo mais proeminente, a caixa craniana, o maxilar mais proeminente, a caixa craniana menor. Mas, na verdade, Samuel Morton, ele manipulou, falsificou e omitiu uma série de informações para validar a sua tese. Então, isso está registrado nos livros. Ele tirou fotos, fez desenhos, só que ele manipulou tudo isso. E aí, a partir disso, cientistas cristãos, defensores do criacionismo, também foram influenciados pelo determinismo biológico. Foram influenciados também. No século XIX existiam duas linhas de pensamento criacionista sobre a origem da humanidade. Uma era a monogenia e a outra era chamada de poligenia. A monogenia pregava a criação a partir de um único ser, de uma única fonte primária que seria Adão. Obviamente seria branco. Na cabeça desse pessoal, Adão era branco. A poligenia acreditava na criação advinda de diversas fontes. É para tentar explicar por que existe o branco, por que existe o negro, por que existe o amarelo, entendeu? Por que existem povos tão diferentes? Porque o criacionismo não acredita na evolução, no evolucionismo de Darwin. Então, para tentar justificar, surgiu essa teoria poligênica que afirma que o ser humano surgiu a partir de diversas fontes, dando origem aos povos de diferentes regiões. Então, raças humanas, segundo essa teoria, que nunca pode ser comprovada, obviamente, sim, seriam espécies biológicas separadas descendentes de mais de um Adão. Então não teria só um Adão, teriam vários Adãos, ou Adões. A linha de pensamento poligênico, é ela que vai hierarquizar essas criações, alegando que o homem criado nas regiões mais frias, que é o branco, sim, seria superior ao homem que surgiu nas regiões mais quentes, que seria a África. Um desses poligenistas foi um cientista francês chamado Louis Agassiz. Ele esteve no Brasil, no século XIX, conseguiu difundir as suas ideias racistas entre a elite brasileira. Ele fez do Brasil o seu laboratório, seu campo de pesquisa, principalmente na área da Amazônia, porque ali tinha uma oportunidade, ele teve a oportunidade de perceber cruzamentos raciais que ele jamais havia visto em nenhuma outra parte do mundo. Então, tem um trecho aqui do livro dele que eu queria ler, que ele diz assim: em nenhuma outra parte do mundo se poderia estudar tão completamente a mistura de tipos. Ele estava no Amazonas. Pois aí os mamelucos, os cafusos, os mulatos, os caboclos, os negros e os brancos produziam por suas alianças uma confusão que à primeira vista parece impossível de destrinchar. Inclusive todas essas designações, mameluco, cafuso, mulato, caboclo, elas nem podem ser consideradas, porque são todos negros, é o resultado da mistura. Por exemplo, o termo mulato vem de mula, que é a mistura, eu sempre confundo, acho que é a mistura do burro com o cavalo, e que gera um ser híbrido, que é a mula, que é estéril.
Daí a ideia de que essa mistura racial no Brasil iria acabar com a população brasileira. Vem daí, assim, olha só como a coisa começa e como ela vai terminando. Aí depois, na mesma época, tem um outro sujeito, um escritor e filósofo francês chamado, ele era conhecido como Conde de Gobineau, Joseph Arthur de Gobineau, mas era francês. Ele serviu como diplomata no Rio de Janeiro, em 1869, foi um dos mais importantes teóricos racistas da sua época, do seu tempo, era amigo pessoal do imperador, Dom Pedro, e ele exerceu grande influência também na sociedade aristocrática brasileira, além do Agassiz. Então veja, olha só há quanto tempo a gente vem lidando, claro, muito antes disso, né, desde 1500 e pouco, com a chegada dos primeiros escravos, é que era uma questão muito mais comercial. Era o dinheiro que mandava. Não é que o branco odiava o negro, era uma questão de dinheiro. Sim. De dinheiro mesmo. Sim. Então, mas depois o racismo foi se estruturando e foi se criando bases, inclusive base teológica. A gente pode falar sobre isso. Aí que eu queria chegar. Falar sobre o racismo religioso. E aqui no Brasil fica, fica fácil falar sobre racismo religioso porque nós já reproduzimos, não é? Nós já, enquanto evangélicos, já não só reproduzimos, como vivenciamos, né, toda essa cultura de racismo religioso contra as religiões de matrizes africanas. A demonização, sim, dessas culturas e dessas religiões, né? E no Brasil é gritante. Se você ligar a televisão em determinados canais, você vai ver essa demonização gritando, né? Ela está viva, é perceptível, né? Infelizmente de religiões que não são a religião evangélica, que não faz parte do movimento evangélico e que são religiões de matrizes africanas, né? Nesse ponto que eu queria tocar, porque nós precisamos falar. Precisamos, porque é uma urgência que nós falemos, por sermos uma comunidade, sim, que optamos pelo caminho da não demonização dessas culturas e de fazer uma leitura dessas culturas como religiões, né, e de tentar um canal de diálogo com essas culturas, com essas religiões, de aproximação, que não é, de maneira nenhuma, não é sincretismo, não, né? Mas é um diálogo interreligioso, que é necessário. Sim. Né? Então, você como líder, como pastor, qual que é a sua postura diante dessa realidade cruel, que essa é a realidade do racismo religioso no Brasil? Certo. A gente precisa falar então dessa teologia que é a favor do racismo. A gente chama de racismo teológico toda e qualquer construção bíblico-teológica que tem o propósito de fundamentar ou justificar a ideia de que o negro, no caso aqui específico que a gente está tratando, é inferior ao branco. No contexto histórico protestante brasileiro, que é o que nos interessa aqui, esse tipo de teologia do apartheid, ela surgiu juntamente com os primeiros missionários que vieram para o Brasil, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Pegando no caso dos Estados Unidos, muitos desses missionários que vieram para o Brasil eram membros de igrejas brancas, onde a cada 6 meses eram feitas leituras de leis estaduais nas igrejas. Eram feitas essas leituras de leis estaduais que diziam que qualquer branco poderia matar um negro fugitivo sem ser punido, dentro das igrejas. Uma outra lei que era lida nessas igrejas era que o negro ele receberia 30 açoites, 30 chibatadas, caso ele levantasse a sua mão contra um branco cristão. Também, outra lei que era lida era que nenhum negro poderia pregar o evangelho sem o consentimento de um branco e que nenhum negro poderia aprender a ler e escrever e que ninguém poderia oferecer nenhum livro, nem a Bíblia, ao negro,
Você quer ver um exemplo bem visível disso? Assista aquele filme 12 anos de escravidão. Inclusive a história do Luiz Gama é muito mais interessante do que a história, não estou desmerecendo a história do filme, do personagem principal do filme 12 anos de escravidão, não. Mas a história do Luiz Gama é ainda mais dramática. Ele foi vendido pelo próprio pai como escravo e depois ele se torna um dos maiores juristas desse país. É uma história maravilhosa, vale a pena a gente acompanhar. Mas 12 anos de escravidão retrata isso de maneira muito clara, né? O senhor branco lendo a Bíblia para os seus escravos negros e tentando explicar por que eles eram escravos e ele era o senhor. Sim. Teologicamente, usando a Bíblia. E aí, a gente tem aí um resquício da derrota da Guerra da Secessão dos Estados Unidos, né? Onde os estados do norte levaram melhor sobre os estados do sul. Os estados do sul eram os estados escravagistas, porque tinham plantações de algodão. Os estados do norte não dependiam tanto da mão de obra negra, escrava. Então não é que os estados do norte eram mais bonzinhos do que os do sul. Era uma questão, de novo, econômica, política, principalmente econômica. Não é? Mas como os estados do sul perderam a guerra, que eram os estados escravagistas, esses missionários que vieram para o Brasil, a grande maioria deles, era a favor da manutenção da escravidão. E afirmavam que a escravidão era instituída por Deus, como resultado de uma maldição de Noé imposta a um dos seus filhos, que era Cã. Gente, eu ouvi essa história quando era criança na escola bíblica dominical da minha igreja. Eu aprendi isso na minha igreja. Então, a base teológica do racismo ensinava que a palavra hebraica Cã, que é o nome de um dos filhos de Noé, ela significa queimado. Preto. Sim. Fazendo do filho de Noé o pai de toda a raça negra. Numa maldição que foi então imprecada por Noé, Cã deveria ser o mais baixo dos servos. Isso está lá em Gênesis capítulo 9. Você pode ler lá depois. E aí, segundo essa teologia racista, daí é que surge o fato dos negros, segundo os pregadores do racismo teológico, serem excelentes serviçais. Porque biologicamente, como descendentes de Cã, eles já estavam programados no seu DNA, não é? Ter uma postura serviçal em relação aos seus irmãos, que eram Sem e Jafé, que seriam então os primórdios da descendência dos brancos. Não é? Então, conforme essa interpretação, Sem e Jafé têm um direito teológico de se aproveitarem do trabalho dos filhos de Cã, atribuindo assim para a redenção daqueles que são, aliás, contribuindo, né? À medida que o negro ele serve, ele está contribuindo para a sua própria redenção. A redenção daqueles que possuem dois tipos de pecado original. Primeiro, o de serem filhos de Adão, que todo mundo herdou, segundo a teologia, o pecado comum a todos, e segundo, o de serem filhos de Cã, que é um pecado específico dos negros. Então, por isso que na cabeça de muita gente, tudo que vem de negro é considerado maldito e demoníaco, inclusive a sua cultura, inclusive a sua religião. Então ao negro restava, aliás, a ele suportar a sua miserável condição nessa terra, enquanto aguardava a sua redenção nos céus. Isso está muito claro também lá no filme 12 anos de escravidão. Caso essa doutrina fosse questionada, alguns pastores apelavam para o expediente infalível da miscigenação, dizendo que alguns deles especulavam que o pecado que havia levado Deus a destruir o mundo nos dias de Noé era a miscigenação das raças, a mistura das raças. Então, esse racismo teológico, ele não foi exclusivo das igrejas históricas. Não é exclusividade de igreja batista, presbiteriana, igreja de confessão luterana, não. Vários teólogos pentecostais... É uma teologia. Ainda hoje sustentam a ideia de que o sinal que Deus colocou, por exemplo, sobre Caim, depois que ele mata Abel, seu irmão, é a negritude. Que essa marca seria a pele negra. Pele negra. Muita gente. E o conceito teológico neopentecostal, já mais recente, tem contribuído muito para uma maior proliferação do racismo. Porque a sua postura é eminentemente anti-afro. A postura das igrejas neopentecostal é anti-afro. Tudo que vem da África é maldito. É do diabo. É ruim, é do diabo. Ó, a doutrina da prosperidade
A doutrina da batalha espiritual. A doutrina das maldições hereditárias. Todas elas reforçam o estigma da cor negra. Todas elas. Como sinônimo de algo negativo ou algo demoníaco. Nesse aspecto, o racismo ele sai da esfera do conceitual teológico e ele avança para a prática, para a vivência, inclusive, das relações eclesiais dentro da própria igreja. Sim. Porque as igrejas neopentecostais estão cheias de pessoas negras. Negras. E as pessoas não se dão conta disso. Sim. Então, tudo isso contribui e reforça a ideia de racismo, de preconceito, de discriminação em relação à população negra. E a consciência negra é um chamado a essa reflexão. Também para nós, de tradição protestante evangélica, né? e sobretudo para nós cristãos. Mais do que a reflexão, acho que de um embate contra essas ideias que, apesar de serem justificadas através de texto bíblico, elas contrariam radicalmente o pensamento do Cristo. E uma das formas de se combater esse tipo de teologia racista é a partir da teologia negra. A teologia negra vai nascer provavelmente ali nos Estados Unidos, né, na década de 60, como uma resposta à condição de vida dos negros norte-americanos. Não tem um fundador específico, mas pega-se muito a figura de Martin Luther King, e um dos grandes pensadores é o teólogo James Cone, que vai estruturar, vai escrever, contemporâneo do Luther King. Sim. Então, a teologia negra, ela procura relacionar mais uma vez Deus e Cristo com o negro e os seus problemas cotidianos. Então é uma teologia essencialmente existencial, diz respeito ao contexto de vida da população negra que sofre. Porque a carne mais barata do mercado continua sendo a carne negra, ela dizia Elza Soares. Então a teologia negra, ela surge como uma necessidade de toda uma população que não tem os seus direitos observados e reconhecidos. Então, mais uma vez, é um movimento da aproximação de Deus e do Cristo daqueles que sofrem, nesse caso específico, da população negra, que é discriminada por conta da cor da sua pele. Sim. E combater esse estigma religioso é um imperativo do Evangelho. Porque o imperativo do Evangelho, o Evangelho que combate qualquer estigma religioso. Desde o samaritano, que era estigmatizado à época de Jesus, até hoje o negro, que é estigmatizado, né, dada a sua origem na África e a sua cultura africana. Combater essa ideia é exercer o cristianismo na prática. Assim como socorrer o necessitado, sim, atender ao faminto, é o exercício prático da fé cristã. Que, segundo Tiago, precisa de obras. Sem obras para ser validada. É isso aí. Vamos umas perguntas aí, Wagner? Tem muitas. Tem muitas, que bom. Eu me empolgo porque esse assunto me mexe comigo. A gente vai, enquanto o Wagner está pegando as perguntas ali, a gente tem várias figuras negras na Bíblia, né? A gente tem o Simão, o Sirineu. A rainha de Sabá. Sim, a rainha de Sabá. Que vai procurar Salomão, né, que se encanta com a sabedoria de Salomão. A gente tem o Simão, que vai carregar a cruz de Cristo. Ele é de Cirene. Cirene é na África. Esse homem não é branco. Aliás, nem o Cristo. Nem o Cristo é aquele Cristo europeu de olhos azuis, claros, azuis ou verde, cabelo louro. Aquela figura que muita gente criticou, que alguns cientistas europeus mostraram que seria provavelmente a imagem mais próxima de Jesus, né? Um homem de traços fortes, os lábios grossos, o nariz dilatado, o cabelo mais crespo. Era o judeu daquele tempo, queimado pelo sol, pele mais escura. Jesus não era branquinho dos olhos azuis, de maneira nenhuma. Vou começar aqui pelo Instagram. A Ellen diz aqui, né, que a escravidão é algo para ser lembrado, para trazer consciência às gerações futuras, de que esse caminho não pode ser trilhado novamente, que na perspectiva dela, o povo brasileiro parece que esquece, às vezes, dessa parte da história. Que essa semana ela viu um vídeo num programa de televisão, né, do Fábio Porchat, em que foi muito bem observado que não existe, ou pelo menos ela não ouviu dizer,
que existia um memorial ou um museu que relembrasse o que foi o período da escravidão. Não tem. E que se as gerações futuras vissem ao menos por fotos as barbáries que eram feitas, que ela crê que muitos mudariam suas ideias sobre o que foi a escravidão e o que realmente é o preconceito racial. E principalmente mudariam suas ideias sobre o que as minorias representam e porque, assim como Cristo, amar, lutar e cuidar da minoria era a prioridade, não o contrário. Muito bom. Perfeito, E ela também diz que concorda que é muito perceptível o preconceito religioso que há no Brasil referente às culturas afro. Muito bom, você podia estar aqui com a gente discutindo isso aí. Muito bom. Muito bom. Observação maravilhosa. É isso Você mesmo. sabe que na Alemanha existe um museu, né, um memorial para o Holocausto. Né? Inclusive a figura do Hitler é escondida nesse memorial, né, para que os alemães não reproduzam mais tal conduta, né, tal ideia. Para jamais esquecer. Jamais esquecer, para jamais repetir. Jamais repetir. A frase É isso aí. que é sempre dita. É isso aí. No Brasil, eu desconheço algum museu que retrate isso. Sim. Eu conheço o Museu Afro-Brasileiro, que fica aqui no Parque do Ibirapuera, que inclusive recomendo. Vale muito a pena conhecer, separa aí um dia inteiro, porque é grande. Se você puder também no Nordeste, nas igrejas mais antigas, o guia vai dizer para você. Eu fui a Olinda em 2013 ou 2014 e o guia foi muito direto e claro. Isso aqui, numa igreja linda, em algumas partes, poucas partes de ouro, mas é onde ele explica inclusive a questão do Santo do Pauoco. Né? Ele fala da história do Santo do Pauoco, né? Que eles eram ouro, contrabandeados. Exato. E ele disse, e tudo isso aqui, isso que vocês estão pisando, essa porcelana, algumas coisas que são ainda de época, foi carregado nas costas dos negros. Né? O convento da Penha, que fica no Espírito Santo, você sobe lá, é uma montanha, o convento lá em cima, você tem a vista maravilhosa de toda a Vitória e as cidades ali ao redor. E ele foi construído, os escravos subiram as pedras nas costas. Eu subi a pé sem carregar absolutamente nada, você já cansa. Imagine você carregando pedras enormes no lombo. É uma dívida milenar. Só uma outra dica, não tem a ver com... Tem, mas é uma outra vertente, que aqui em São Paulo, para quem não conhece, também tem o Museu da Resistência, que fica ao lado da Estação Júlio Prestes, que também vale muito a pena conhecer. Essa voz do além aí é a voz do Wagner. Aqui no Facebook, a Liza, ela comenta que infelizmente ainda é alarmante como o racismo ainda existe hoje. Que hoje ver um negro bem sucedido e bem aceito na sociedade é raro. Como é automático o preconceito e como as pessoas acham normal. Às vezes ela se pergunta até quando. Como que o negro poder digno de respeito e igualdade, né? Como que ele poderia ser digno de respeito e igualdade? É a pergunta que ela fez. Eu sou advogado e estou na advocacia desde os 15 anos de idade. Como primeiro emprego, depois como estagiário e recentemente como advogado. Eu, em todo esse tempo, esses 15 anos, de frequentar fórum, de frequentar sala de juiz, eu só vi um juiz negro até hoje. E foi esse ano. Um juiz negro. Eu sugiro a você que jogue na página do Tribunal de Justiça de São Paulo os desembargadores e desafie qualquer um a achar um negro lá. Não tem. Não tem. E não é que os negros não são capazes. Não. A gente está falando aí de condições iguais. É a oportunidade. É a questão do racismo estrutural. Está na estrutura. Então, gente, quando a gente fala de racismo estrutural, tem um monte de ideia aí que está dentro desse balaio aí. Sim. A ideia de meritocracia. Exato. Entendeu? Essa coisa de que o negro é preguiçoso, todo esse preconceito. Fala do Mourão. Então. Isso tudo está entranhado, está tudo misturado. E o resultado é esse que a gente vê. O número altíssimo da população negra sendo exterminada nas periferias das cidades do Brasil, não só das grandes cidades, até infelizmente, mas de praticamente todas. Esse índice de analfabetismo, de população carcerária, é tudo resultado de tudo isso que a gente está tratando aqui. Reflexo da escravidão, né? Políticas e tudo mais. A escravidão ganha outro contorno. Você sai do escravo
debaixo da chibata e coloca o escravo na cozinha e na sua casa para limpar a sua casa. Exatamente. É um reflexo da escravidão, é outra forma de escravidão. E aí quando há políticas que tentam equiparar, trazer o negro dessa condição de subalterno para uma condição igual na sociedade, é inadmissível, mas há a revolta de tanta gente, das elites brasileiras e até da classe média, que se acha elite, mas não é, que fica revoltada porque agora o filho da minha empregada vai estudar na mesma faculdade que o meu filho, ou então a minha empregada vai pegar o mesmo avião que eu pego para tirar férias no Nordeste. Isso é inadmissível, veja o nível de parte da sociedade brasileira, ressaltando que nem todo mundo pensa assim. Não. Agora a gente precisa considerar, de maneira muito cuidadosa, o preconceito que todos nós trazemos dentro de nós. Inclusive eu, o Will, todos nós aqui. Há ainda muito preconceito racial em nós, que a gente precisa se livrar dele. Esse preconceito está presente na nossa linguagem, ele está presente nos nossos costumes. Você provavelmente já ouviu, perdão, alguém dizer assim, olha, eu preciso ir para casa descansar porque amanhã é dia de branco. Esse é um termo racista, que é dia de branco, porque é dia de trabalho, quem trabalha é branco. O negro não trabalha porque o negro é vagabundo. É o escravo de Jó, jogavam Caxangá. A linguagem, quando você diz, eu não quero denegrir a sua imagem, é tornar negro. Não use essa expressão, porque eu já vi, inclusive, jornalista em rede nacional usar a expressão denegrir, que é tornar negro, a ovelha negra da família. o lado negro da força. O lado negro, né? O Darth Vader. Talvez alguém esteja ouvindo a gente e dizer, peraí, você está exagerando. Isso não é exagero, isso está na nossa sinologia. Quando eu era criança, a gente cantava um hino do cantor cristão que diziam que é chegado já os negros batalhões do grande usurpador. Os negros batalhões seriam as hostes do inferno. Depois mudaram a letra, porque era muito racista. Aí colocaram assim, é chegado já os malignos batalhões. Mas originalmente está escrito os negros batalhões. Eu fiz meu TCC, a minha monografia sobre de teologia sobre o preconceito racial contra o negro na igreja evangélica brasileira. E eu peguei vários relatos. Peguei um relato que me marcou muito, de um pastor negro assumiu uma igreja, não me lembro agora a denominação, e na primeira semana que ele havia assumido a igreja, ele subiu ao púlpito para pregar e tinha um bilhetinho. Ele achou que fosse pedido de oração, um aviso, alguma coisa. Quando ele abriu, isso aqui no Brasil, não faz muito tempo, estava escrito assim, lugar de preto não é no púlpito, é na bananeira. Isso numa igreja evangélica. Então, percebam que quando a gente fala de racismo estrutural, esse racismo teológico, não é brincadeira, não é exagero, não é piada, é verdade. É verdade. É tão verdade que a gente já não... Muito de nós nem percebe, que já está entranhado, né? É, como se fosse natural. Bom, só um aviso para quem está assistindo no Instagram. O Instagram ele tem um limite de tempo de 1 hora de transmissão ao vivo. Então, se cair, a gente conecta de novo, tá? A Érica, ela está perguntando aqui, ela diz assim... Como os pretos cristãos podem se organizar para combater o racismo, principalmente no cenário atual? Já emendando aqui, qual o papel da igreja no aquilombar-se? Essa é a pergunta da... Eu nunca vi esse termo, aquilombar-se. Ela até colocou aqui entre aspas, né? Talvez seja... Eu não sei se a gente precisa... Não sei o que eu penso sobre isso, mas eu não vejo a necessidade do aquilombamento. É um neologismo, né? Do aquilombar-se. Porque o quilombo é uma sociedade separada, né? Os quilombos que existem hoje é porque são descendentes de escravos que estão numa determinada região. E acaba se tornando um grupo muito sectário, muito fechado em si. Eu não acho que isolar o negro, que era uma das propostas, inclusive, para a África do Sul, né? E também para os Estados Unidos, Malcolm X defendia essa ideia de estados separados, estados só de negros, uma política só para negros, separada do resto dos Estados Unidos. Eu não acho que isso seja benéfico. A gente precisa aprender a conviver com as pessoas e é o que propõe o Evangelho de Cristo, reconhecer o valor que cada ser humano tem, independentemente da sua cor, da sua religião, da sua orientação sexual, do que quer que seja. Eu não sei se eu entendi, talvez eu tenha entendido errado essa coisa do aquilombar-se. Agora, se a gente estiver falando da valorização da cultura,
da tradição, da história negra, aí é uma outra coisa. Eu sou a favor. Inclusive as religiões de matriz africana, que a gente, estou falando a gente generalizando, a gente olha como coisa demoníaca, e quando você vai conhecer, não tem nada de demônio. Tem muito a ver com a ancestralidade, eles são muito apegados à sua história, aos seus ancestrais. Inclusive é uma religião que poderia ensinar muita coisa bonita para nós cristãos. Essa coisa de valorizar a nossa história, família, Ubuntu. Eu sou porque somos. O cristão que tanto diz que é o defensor da família, mas esquece do seu avô, do seu bisavô, esquece as suas origens muito facilmente. Para a igreja da glória a Deus e a avózinha está lá, precisando de socorro em casa. De um socorro, de um auxílio, de um abraço. De visita, de abraço, ser ouvida. De cuidado. Enquanto isso, o pessoal do candomblé, os nossos amigos e amigas aí do candomblé, gente que é do candomblé, vive de valorizar, porque a religião está estruturada na ancestralidade, no valor que eles têm, que eles dão ao antepassado. Verdade. A Erika fez 2 perguntas. Eu falei da segunda, eu não falei da primeira. Eu respondi a primeira. Como que os pretos cristãos podem se organizar para combater o racismo, principalmente no cenário atual? Bom, primeiro eu diria aprendendo e conhecendo mais a teologia negra. Segundo, há vários grupos, há uma infinidade de grupos, inclusive grupos cristãos, que desenvolvem trabalhos junto à população negra em geral. Acho que esse é um bom caminho de aproximação desse pessoal. O pastor Marco Davi, o pastor Batista, estava numa igreja aqui em São Paulo, agora acho que ele está no Rio de Janeiro, se não me engano. Escreveu um livro que está aqui atrás do Will, ali, escreveu a religião mais negra do Brasil. Ele forma grupos de discussão, grupos de conversa com jovens que se encontram em bibliotecas, em cafés, e o pessoal conversa sobre a questão do negro, a situação do negro no país. Uma outra forma da igreja é lutar por políticas públicas que beneficiem a população negra que é discriminada. Por exemplo, a ideia das cotas é a gente lutar para que isso continue, pelo menos durante algumas décadas, porque para a gente reparar isso vai demorar muito, Então a gente precisa participar de políticas públicas, não é? Conhecer as leis que tramitam no Congresso, no Senado Federal, que influenciam diretamente a população negra. Desenvolver trabalhos na periferia, trabalhos de educação, de promoção da dignidade humana. Alfabetização. Isso aí. Inúmeras formas. Eu acredito que a gente, enquanto cristão, proliferação do conhecimento, né, é uma forma de você combater, porque a discriminação sobre o negro, um dos elementos dessa discriminação é o analfabetismo, a enculturação, essa questão de uma educação de baixo nível. Então, libertar as pessoas através do conhecimento, né? Dar conhecimento a essa gente, a esse povo que é parte da nossa gente das periferias, levar conhecimento a esse povo, dizer que eles podem chegar na universidade, que eles podem se formar, como profissionais de excelente categoria, que é possível para todo mundo. Infelizmente, para quem está na periferia e para quem é negro, requer um esforço redobrado, ainda requer um esforço redobrado, mas nós estamos aqui porque conseguimos, e se conseguimos, outros conseguirão. Eu sou filho do ProUni, consegui, muita gente pode, muita gente consegue vir da periferia e se a gente se fortalecer das mãos, né? E nós, enquanto igreja, enquanto comunidade de Cristo, enquanto comunidade de quem foi marginalizado e assassinado, né, pelo Estado e pela religião, nós temos uma missão que é dizer a esse povo que Deus está do lado deles. Isso que estamos fazendo aqui é uma tentativa essa socialização do conhecimento, de informações e de ideias, para que, quem sabe, a partir de cada um de nós, a gente consiga reverter esse quadro. Uma coisa que eu acho importante dizer, e a gente vai se aproximar do Dia da Consciência Negra, dia 20, é de que a época e o dia de falar de consciência negra não é só uma vez por ano, não. Inclusive a mídia explora muito essa coisa da consciência negra. Você pode ver que no dia 20 vai ter um monte de programa, em diversos canais de TV abordando o tema. Mas vai parar ali. A gente teve recentemente uma novela da Globo que passou em Salvador
e que o número de negros era ínfimo. E a gente sabe que Salvador é uma das cidades mais negras do mundo, que o Brasil tem a maior população negra do planeta fora da África. E como é que numa novela retratada em Salvador, a maioria dos personagens, inclusive alguns principais, são brancos só? E de novo, isso não é mimimi, isso não é coitadismo, isso é uma observação de algo que ela tem na nossa sociedade. Noção da realidade. Só isso. Né? Da cruel realidade. Só isso. Mas aí, Wagner. Sim. O Marcelo, ele tem uma pergunta aqui, o Marcelo Fernandes, sobre sobre a lei de cotas para negros na universidade. É bom para colocar o negro num lugar visível, principalmente os pobres, ou é ruim? Ele quer saber a primeira opinião. coisa que você pensar sobre cotas é que cotas, só quem pode se valer de cotas é estudante de escola pública. Estudante de escola pública. E se você, ao me ouvir sobre escola pública, não entende o que eu quero dizer sobre escola pública, vá a uma escola pública. Vá ver as condições, a estrutura, vai ver os recursos que os professores têm, vai perguntar para o professor de escola pública como que é o salário dele, qual que é a rotina, qual que é a carga horária, como é a sala dele, o contingente na sala dele. É só perguntar e saber o que é a escola pública. Né? E a questão e colocar as cotas, faça uma pesquisa nas universidades públicas desse país. A quantidade de gente cotista nessas universidades é ridícula. É ridícula diante da necessidade da realidade do nosso país. Outra coisa é que quem entra numa universidade através de uma cota não recebe a cota de mão beijada. Exato. Tem uma aqui de presente. Não. Precisa prestar o vestibular como qualquer outro. Exato. E vai ter que estudar muito para entrar. Um nível. Então também é por mérito. Não é só porque tem a pele negra. Entendeu? Agora, talvez a gente poderia ampliar essa questão das cotas e criar também uma cota social. Sim. Eu não sei onde eu vi recentemente, mas uma pesquisa, um gráfico, onde era possível se constatar que as cotas não reduziram as oportunidades para outras pessoas de outras raças. A cota não tem a capacidade daquilo de você pensar, eu tenho 100 vagas e 20 está reservado a negros, então porque tem 20 eu vou reduzir a oportunidade de outras 20. Não. A cota não tem esse potencial. Esse discurso de que o negro vai tirar a vaga, vai tirar a vaga, que se esforçou, que estudou, de maneira nenhuma. Isso aí é uma falácia. Isso é uma grande mentira, na verdade. Falácia é um eufemismo. É uma maledicência, né? Isso é uma mentira. Maldade. Eu vi esses dias uma charge que me chamou muita atenção, a diferença entre igualdade e equidade. Eu até que tentei encontrar e não consegui. Que a gente fala numa sociedade igualitária, que todo mundo tem que ter direitos iguais, mas na corrida, a gente já disse isso aqui, na corrida da vida ninguém larga da mesma posição, né? Uma pessoa de pele branca, que tem uma família mais estruturada, que tem um poder aquisitivo maior, ele larga na frente. E a charge era assim, 3 pessoas querendo olhar por cima de uma cerca. E aí tinha igualdade. Os 3 em cima de um caixote do mesmo tamanho. Só que um era alto, o outro era estatura mediana e o outro era pequeno. Então o alto conseguia enxergar, além do muro. A estatura mediana tinha que ficar na ponta do pé e não enxergava tudo. E o pequeno não enxergava absolutamente nada. Mas todos tinham uma caixa. Todos tinham a mesma caixa do mesmo tamanho. No outro quadrinho tinha o que era a equidade. É você equiparar as diferenças. O alto estava em cima de uma caixa, o médio estava em cima de 2 caixas e o pequeno estava em cima de 3 caixas e os 3 estavam na mesma altura, observando acima do mesmo muro. Política de cotas, políticas sociais num país como o nosso, tem esse objetivo de equidade, de equiparar todas as diferenças para que as pessoas fiquem mais ou menos, porque é muito mais complexo do que isso, mas mais ou menos em pé de igualdade. Não é distribuir privilégios. Não. Não é? Aliás, é distribuir oportunidades de maneira igual. Oportunidade de maneira igual. Tá fazendo um comentário que é sobre isso aí. Gente, daqui a pouquinho eu chego lá, porque senão vou Tem um perder monte os aí. outros. Aqui tem um monte, vai subindo, eu vou perdendo. É muita coisa. Mas manda mais, hein? O Claudinho, que está aqui acompanhando com a gente, né, ele quer... Pro Will, né, Claudinho?
Ele diz assim: o que dizer sobre Paulo e suas condescendências com a escravidão em Colossenses 3? Que ele já viu muitas pessoas do meio evangélico sem conhecimento histórico sobre a escravidão e suas consequentes mazelas, utilizar o texto de Paulo para suavizar a escravidão e seus efeitos e consequências. Não só em Colossenses, né? A carta de Paulo a Filemão Filemão. fala de Onésimo. Onésimo era um escravo que fugiu do seu Moço. senhor. E Paulo exorta Onésimo para que volte. Volte para o seu senhor, afinal de contas ele é um servo, ele é um escravo. Você quer falar? Gente, a gente precisa fazer essa é uma pergunta pertinente e urgente, Importante. porque a gente não reflete sobre isso, mas as escrituras foram escritas dentro de um contexto. Paulo era um homem do seu Do seu tempo, tempo. da sua época. Não adianta querer que super-homens que imaginam o futuro tenham escrito as escrituras. A Bíblia, e essa é uma das belezas das escrituras da Bíblia, ela é dita a partir do seu tempo, da sua realidade. Não é? E para Paulo, para nós, escravidão. Para Paulo, esse conceito não existia. Dentro da sociedade da época, Paulo, a escravidão era socialmente aceita, Sim. eticamente aceita, É o que moralmente É aceita. o que nós acabamos de falar. Não é uma escravidão colonial. Não é uma escravidão de destruir uma nação, destruir uma cultura, destruir uma sociedade para fazer dessa gente que vai me ajudar a construir algo conforme o que eu quero. É uma escravidão comercial. Então, o escravo era dado como forma de pagamento. Isso não se justifica, não é legal, dizendo não é que isso é bom. bom. Só que a gente está dizendo o seguinte: Que aceita. até as leis são imorais. Até as leis são imorais. Partindo da moral do Cristo, do Evangelho, da ética do Evangelho, até as leis são imorais. O Holocausto tinha base legal. Dentro Não é? da sociedade Exato. alemã, A ditadura se tornou socialmente aceitável. A ditadura militar no Brasil teve base legal, jurídica. Aham. Não é? O apartheid, a divisão dos negros com brancos nos Estados Unidos, Durante um tempo foi socialmente Exato. aceito, mas não quer dizer que era que correto. era correto. Então Paulo fala dentro de um contexto. do ethos da sua sociedade, do seu contexto, da sua história. O mesmo Paulo também vai escrever nas suas cartas e dizer que em Cristo não há Não há escravo, mais não há escravos. livre, não há homem, não há É isso mulher, aí. não há preto, não há branco, não há grande, não há pequeno, porque todos são iguais aos olhos de Deus. Então isso reforça tudo aquilo que a gente vem dizendo desde o início, sabe o valor que o ser humano possui. O mais engraçado é que essa é uma provocação interessantíssima do Claudinho, que é o seguinte: as pessoas, quando vai falar assim, quando você vai falar que Paulo manda a mulher calar a boca, não, mas Paulo está dentro de uma sociedade onde a mulher ela vista de um jeito. Aí quando você toca no assunto da escravidão, o olhar é outro, né? Ou da homossexualidade. Ou da homossexualidade, o olhar é outro. Mas quanto à mulher, é a sociedade de Paulo. Mas agora, quando você toca em outros assuntos, é aquela questão da conveniência das escrituras, né? E nunca prestar atenção no texto e ser fiel ao texto, e ser leal, mais do que fiel, leal ao texto, de que foi um texto escrito a partir de uma realidade, de um contexto. Verdade. O Claudinho também fez um outro comentário aqui de Isso é pra você. sugestões de postura com relação à educação dos nossos filhos. Né? Não sei se ele pede sugestão. Essa é uma pergunta, uma coisa assim bem interessante, porque eu andei lendo, eu esqueci agora o nome do texto, sobre a escravidão que é refletida hoje. De onde você acha que vem a ideia de educar o filho através da palmada, educar o filho através da porrada, de bater no filho? De onde vem isso? Você consegue imaginar? É da escravidão. Foi na escravidão que nós aprendemos enquanto sociedade que para calar o outro, que a gente está incomodado com barulho, com a desobediência, com qualquer outra coisa, a gente tem que bater nele, porque ao bater nele eu exerço sobre ele um poder, e ao exercer esse poder, que no caso da família brasileira é o poder familiar, a mãe baixa no filho, manda ele calar a boca, e se ele chorar ele apanha mais ainda, se continuar chorando ele apanha, é o famoso não chora, porque se chorar eu vou bater mais ainda, né? Então isso tem origem da escravidão. Era aceso, né? Como não chorar, eu Como tô não chorar, tá apanhando. apanhando. Mas é um negro. É um negro na escravidão. Né? É um negro na escravidão. Não Esse chora, tem que choro. apanhar e engole o choro. A gente tem que. Essa capacidade de discernir as nossas atitudes com os nossos filhos, não só com os nossos filhos,
Mas com aqueles que convivem conosco Aí tem outro detalhe, que só para problematizar mais essa questão, antes de toda a Revolução Industrial, a Revolução Científica, não havia tanto conceito de indivíduo. O filho, a mulher, era uma propriedade. Sim, no direito romano, o direito romano entende que a mulher não tinha alma. Ou seja, não tinha sentimento. No século XVIII, no começo do século XIX, que a Revolução Industrial vai se dar no século XIX, pai espancar e até matar o filho era considerado normal, por mais absurdo que pareça. Depois de toda a Revolução Industrial, Científica e principalmente econômica, que tudo é dinheiro, nós somos estimulados a sermos indivíduos. Só que dentro de uma sociedade escravocrata, o negro não é indivíduo, ele é propriedade. Então ele apanha e tem que ficar calado. O senhor pode matar, inclusive, porque é uma propriedade dele. A gente tem resquícios disso na questão dos filhos, né? Algumas pessoas acreditam que o filho é uma propriedade sua. Mas a sociedade ela muda com o passar do tempo. Antes, não a educação em relação à moral, fala ensino, era obrigação da família. Depois o Estado assume isso. Os conflitos antes eram resolvidos na família, nos clãs. Depois o Estado assume o controle de toda a sociedade. O Estado e a economia assumem tudo. Impacto social, né? Inclusive o cuidado com os filhos, o Estado também assume. Se você agredir o seu filho, você vai preso. Ou então é lhe tirado o pátrio poder, né? A criança é tirada da sua mão, poder familiar. O seu filho pode ser levado para outra família cuidar, enfim. Uma briga. E aí, vai. Vamos caminhar para o fim, já são 9h20. E tem bastante pergunta aqui ainda para responder. O Inácio, ele na verdade faz um comentário, não é uma pergunta, que na escola que ele trabalhava, uma professora de gramática passou um exercício aos alunos do 3º ano do ensino médio, comentando uma matéria que saiu no estado de São Paulo, o jornal. Que infelizmente ele não sabe a data, mas que chamou a atenção quando ele viu a matéria projetada na tela. Aquela tal de, acho que o Marco Feliciano, que foi ministro, teve um cargo referente a direitos humanos, dizendo na matéria que a raça negra é amaldiçoada porque Noé amaldiçoou. Né? Ele falou que o continente africano era maldito por causa aquilo que a gente falou de Cã, o filho de Noé. Eu me lembrei agora de um corinho que eu cantava na igreja, quando era criança, e lembrei de uma história que eu ouvi do pastor Marcos Davi. Quando criança a gente cantava assim: meu coração era preto, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, tão alvo, tão branco assim o tornou. O pastor Marcos Davi tem uma filha, ela era pequena, um dia ela chegou em casa, vinda da escola aos prantos. Ele foi conversar, a mãe foi conversar e a menina dizia: eu não quero ser preta, eu quero ser branca, porque eu aprendi na igreja que preta é a cor do pecado. Então, quando eu perguntou como que a gente vai educar os filhos, criança não tem preconceito, criança não tem racismo, ela aprende isso com a própria sociedade, ela aprende isso dentro de casa. A criança ela não faz distinção de cor, de sexo, absolutamente nada. Isso é condicionado a ela aprende a agir assim. Tem um vídeo na internet, o teste das bonecas. Assista, por favor. E se você não chorar ao final desse vídeo, é porque o seu coração está endurecido demais, você precisa pedir a Deus que te dê um coração de carne, porque você tem um coração de pedra. Porque a várias crianças é oferecido uma boneca, a várias meninas. E aí oferece uma boneca branca para uma menina negra, e depois oferece uma boneca negra para ela, ela não aceita. E as pessoas perguntam: por que você não quer a boneca negra? Ela diz: porque é feia. Pergunto para ela: qual que é a boneca mais bonita? É a branca ou é a preta? Ela diz: a branca. Aí depois pergunto para a menininha: com qual você se parece mais? Com a branca ou com a preta? E ela olha e demora para responder e diz: eu me pareço com a preta. Então tem a ver com a autoestima, tem a ver com a maneira como eu enxergo o outro. Então, a melhor maneira da gente educar os filhos é ensinando as pessoas o respeito, o amor, sem nenhuma distinção.
Não é porque a pessoa passa por mim com um turbante, uma roupa branca e vários colares, que eu vou demonizá-la. Essa pessoa pratica uma religião que é apenas diferente da minha. Mas ele é tão amado ou amada por Deus quanto eu. Se você acha que ele está no engano, você pode até conversar com essa pessoa, mas não querer forçá-la absolutamente nada. Então, respeito acima de tudo. Sim. Bom, só um comentário aqui que eu não sei de onde que o Anderson Souto está assistindo, mas ele Portugal. disse que lá é 23h20 que ele está segurando para não, Portugal. pra não Abraço, dormir. Portugal. Bom, a Liza fez um outro comentário aqui que é urgente a reparação dessa dívida histórica com os negros e a valorização desse nosso povo, dessa nossa brava gente, que é preocupante, pois mesmo com tantas conscientizações, as reportagens dizem que nos dias de hoje o preconceito em relação aos negros vem aumentando ao invés de diminuir. Isso nas capitais e no interior ainda é pior e é impune, né? Muitos, a maioria dos negros, não denunciam e ainda aguentam calados. Olha, mas já avançou muito, hein? Melhorou muito. Já avançou muito. Tem muito que avançar, mas Só o fato de racismo ser considerado crime, até pouco tempo não era assim. é isso. O Inácio aqui fez um outro comentário dizendo que ele já sofreu preconceito quando era mais moço, mas que naquele tempo o negro era muito mais discriminado e que hoje, se comprovado o racismo, dizem que não tem fiança, né? Uhum. Bom, Vamos tentar focar mais em perguntas, Wagner, se tiver, né? Tentativa de tentar responder e tirar alguma dúvida, caso ache. Bom, a Simone fez tem um comentário e pergunta aqui. E aqui na cidade de São Paulo temos a Escola Municipal de Educação Infantil Nelson Mandela, que recebeu esse nome há 2 anos atrás. Antes era outro nome, que essa mudança ocorreu pois quando incluíam no plano de ensino temas como cultura afro-brasileira, temas étnicos e raciais, o muro da escola foi pichado com os seguintes dizeres: e quem cuidará da educação das nossas crianças brancas? E que ela acredita que desde a primeira infância que tem que abordar esse assunto e levantar essa bandeira. Sem dúvida. Tem que cuidar desde a primeira infância para que não vire um adulto capaz de dizer uma asneira dessa. Certamente isso aí não foi muito bem educado na infância para dizer uma idiotice dessa. Assim, existe uma ideia de que o negro, quando reivindica a dignidade, ele quer atropelar o branco. Essa ideia é maligna. Essa ideia é maligna. Ela não tem nada a ver, não tem nada de coerente nessa ideia. Lógico, nenhuma, né? Quando o negro reivindica a sua dignidade, ele só quer ser tão digno e tão cheio de oportunidades quanto o branco. O que existe ao longo dos séculos é exatamente o inverso. O direito à educação da população branca, não simplesmente por ser branca, mas por ter um melhor poder aquisitivo, ter um status social mais elevado, foi priorizado em detrimento da população negra, ao longo de séculos e séculos. Bom, último comentário aqui para fechar, que é o da Raíssa, que ela estudou em universidade particular pelo ProUni, e que ela também é filha dele, que na turma inicial tinha apenas uma aluna negra. Cotas são precisas, esse é o comentário dela. Extremamente necessárias. Urgentes, né? Chega a ser urgente. Verdade, gente. Gente, é isso aí. Muito obrigado pela Participação de todos vocês. Queremos agradecer a participação de todos, continuar com a gente até agora. Quero dizer que é uma honra ser pastoreado por um negro, né? Ter no nosso púlpito, na nossa comunidade um negro, alguém que não se omite, alguém que está na luta, que não tem vergonha da sua cor, da sua pele, que luta todos os dias por, imagino, educar seus filhos, sua comunidade, que eu sou testemunha disso, né? A respeitar todos e amar todos, porque essa é a nossa recomendação do Evangelho. Sou praticamente um preto velho, né? Verdade, Alguns amigos. Já é um preto velho. Alguns amigos mais íntimos me tratam assim e eu não tenho nenhum problema com isso. Eu que me sinto honrado e privilegiado, não só por ser pastor de uma comunidade que aceitou esse desafio de lidar com as questões delicadas e até polêmicas da sociedade, da teologia, do universo cristão, e de ter também amigos negros com mentes brilhantes, como meu amigo Will e tantos outros amigos nossos, né?
E fazer parte dessa turma toda é extremamente gratificante. E tem tantos amigos brancos, amarelos, de todas as raças e de todos os sexos. E conviver pacificamente, harmoniosamente, respeitando e valorizando a cada um. Na história da humanidade, quem trabalhou com a ideia de uma sociedade de uma raça pura não era negro. Era alemão. Nunca e foi. branco. Ariano, né? Ariano. Jesus trabalha com a ideia de uma sociedade igual. Diversa, né? Diversa, Diversidade. plural, mas todos, principalmente a pirâmide invertida, né? Os menos valorizados sendo valorizados e colocados em evidência. Isso é o Evangelho. Gente, Obrigado, como sempre digo, domingo que vem, domingo agora, temos celebração da nossa comunidade, Rua ceia. Asfaltite, número 96, dia de ceia, próximo do Shopping Anália Franco. São muito bem-vindos e bem-vindas. E quarta-feira que vem estamos aqui, às 8 horas da noite. Até mais. Obrigado, Tchau, gente. tchau. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.